Só por curiosidade, existem vários métodos de datação. Então vamos trabalhar um pouquinho em cima deles. Quando nós pegamos alguma coisa para datar, você, por exemplo, encontra uma rocha, infelizmente na rocha não vem escrito aqui na parte de trás o seguinte, olha que fascinante, esta rocha foi criada há 2 milhões de anos atrás. Não vem com uma etiqueta aqui atrás dizendo qual a idade da rocha. Então nós temos que encontrar um método. Os métodos atualmente que são utilizados são métodos que medem quantidade de elementos químicos radioativos. São isótopos de elementos químicos que eles se desintegram com o passar do tempo. Eles se transformam numa outra substância. Alguns métodos, vocês estão vendo ali, samário, neodímio, rênio, ósmio, rubídio, estrôncio, potássio, argônio, lutécio, hafnio, vários deles aí, chumbo, urânio, urânio, chumbo. Todos esses métodos têm uma característica muito interessante. Você mede proporções. Por exemplo, se você encontra uma rocha e você encontra essas proporções de urânio e chumbo, essas proporções equivaleriam a 100 milhões de anos geológicos. Se as proporções mudam, se você tem um pouquinho mais de chumbo e um pouco menos de urânio, daí já seria mais tempo. Por quê? À medida que o tempo vai passando, o urânio vai se desintegrando e formando chumbo. Então, chumbo é o resultado da desintegração do urânio. Então, quanto mais chumbo tiver, mais tempo teria passado. Então, você vai medindo essas proporções de urânio e chumbo numa rocha, até chegar a um ponto que você fala, essa aqui é a idade da rocha. Bom, isso é um negócio muito interessante. Deixa eu dar uma ilustração para vocês. Qual a idade da Terra? Resposta, ninguém sabe. Você fala, não, mas já foi provado que a Terra tem 4,5, 4,6 bilhões de anos. O que nós sabemos é o seguinte, encontraram uma rocha tipo guinês, ela é muito similar, parecido com granito. Encontraram nessa rocha uma quantidade de rubídio e estrôncio. Foi feita a medida da proporção dos dois, usando esses valores, chegou-se à conclusão de que essa rocha teria aparecido há 3 bilhões e 750 milhões de anos atrás. Mas como que seria isso possível? Bom, lembra que a datação é questionável, mas vamos supor que fosse verdadeira. Então está faltando ainda mais uns 800 milhões de anos. Daí tem uma outra teoria, essa teoria diz o seguinte, que a Terra ela é resultante de um processo de colapso de um pouco de material do Sol, devido a uma estrela que deve ter passado aqui por perto, arrancou pedaços do Sol, esses pedaços começaram a literalmente a solidificar num processo de esfriamento com o passar do tempo, e isso teria demorado cerca de 800 milhões de anos. Bom, isso daqui, teórico, medimos e questionável. Isso é teórico, não foi medido e é questionável. Somando os dois, você tem a idade do planeta. Agora, como é que você pode pegar algo que foi medido, é questionável, pegar algo que não foi medido e é questionável e afirmar que o planeta tenha 4,5 bilhões de anos? Isso não faz sentido, não cientificamente. Mas, como a teoria da evolução precisa de bilhões de anos, então, estão aí os bilhões de anos. Nós pegamos alguns testes e fizemos algo muito interessante. Pegue a mesma rocha e faça testes diferentes para ver se a idade da rocha é a mesma. Aí tem uma rocha tipo basalto, foi retirado lá daquela região específica do cânion do Rio Colorado. Usando o método urânio-chumbo, essa rocha deu uma idade de 2 bilhões e 600 milhões de anos. Usando o método rubídio-estrôncio, essa rocha já deu uma idade de aproximadamente 1 bilhão 270 milhões de anos a 1 bilhão 390 milhões de anos. E usando o método potássio-argônio, a rocha deu uma idade de 10 mil a 117 milhões de anos. Pergunta, qual a idade da rocha? Qualquer coisa entre 10 mil e 2 bilhões e 600 milhões de anos, você está correto. Eu não tenho bem certeza, mas acho que o governo nosso usa método de datação para fazer algumas pesquisas deles de coisas que eles precisam, porque é tão grande o negócio que você fala, como é que pode isso? Olha uma outra questão muito curiosa. Lá no Havaí tem o vulcão Kilauea. Kilauea tem sido um vulcão muito estudado, ele é ativo, permanece ativo,
Então a gente estuda com uma certa frequência. Por exemplo, se você pegar a lava do vulcão, que está solidificada a mais ou menos 550 metros abaixo do nível do mar, a datação usando potássio e argônio te dá uma ideia, uma idade de 220 mil anos. Se você pegar a lava que está solidificada a 1.400 metros de profundidade, a idade dessa lava já é de 6 milhões e 300 mil anos. Se você pegar lava a 2.600 metros de profundidade, a idade dessa lava já é de 43 milhões de anos. Ou seja, 43 milhões de anos atrás, o Kilauea estava expelindo lava dele. Um negócio que nós sabemos que o vulcão Kilauea surgiu há 1000 anos atrás. Isso é um registro histórico. Então, se eu depender da data que me foi dada pelo método de datação, eu literalmente teria chegado à conclusão que esse vulcão tem uns 43 milhões de anos, quando na verdade ele tem apenas 1000 anos. Quando nós estudamos as datações feitas também, a confusão é generalizada. Você se lembra aquela ideia de que, segundo a teoria da evolução, as aves teriam evoluído dos répteis? Muito bom isso daí. O único problema é que você pega um fóssil de uma ave, no caso Caudipteryx, foi uma ave assim com as penas já perfeitamente desenhadas, iguaizinhas às que nós temos das aves de hoje, perfeita. É uma ave considerada moderna, dentro de todas as características que ela possui. Foi datado esse fóssil como tendo 125 milhões de anos. Bom, segundo os evolucionistas, os dinossauros estavam aqui há 200 milhões de anos, as aves há 125 milhões de anos, então as aves teriam evoluído dos dinossauros. O problema é que nós já encontramos fósseis de aves com asas e penas exatamente iguais às aves de hoje, e o fóssil foi datado como tendo 220 milhões de anos, pelo menos. Ou seja, aqui você tem os dinossauros com 200 milhões de anos, antes dos dinossauros você já tem ave com pena exatamente igual, ou iguais às penas das aves de hoje. Pergunta, vieram antes ou depois? Pela evidência, se você pegar só os métodos de datação, você não sabe. Então, dizer que as aves vieram dos dinossauros, não existe evidência para isso. Nós temos fósseis de aves com penas exatamente iguais às penas de hoje, que antecedem, segundo a datação, o aparecimento dos dinossauros. Agora, eu fico impressionado porque já surgiram outras teorias agora, né? Disseram que as aves evoluíram dos peixes e que, no fundo, as pequenas escamas dos peixes se tornaram em penas. Dá pena uma teoria dessa. Se você puder estudar a codificação genética de uma escama e estudar a codificação genética de uma pena, seria mais ou menos como você ligar o seu computador e colocar um copo d'água em cima dele, porque no seu computador não vou fazer isso com o meu não, tá? Mas a única coisa assim, imagina que o seu computador só tenha Microsoft Windows rodando e Microsoft Word. E você precisa desesperadamente de um programa chamado Adobe Photoshop. Então o que você faz? Liga o seu computador, coloca um copo d'água em cima, ora, reza, faça o que você quiser, para que aquele programa Word se transforme num Adobe Photoshop. Você vai falar, nossa, vai ter que mudar toda a codificação. É verdade, mas tudo é possível ao que crê. Isso serve na ciência, como também na religião. Existem outros métodos de datação. Não vou tratar deles, vou apenas mencionar que são os métodos que nós chamamos incrementais. Tem datação por varvitos, nós encontramos geralmente camadas muito fininhas, tá, de rochas, camadas assim, de mais ou menos 1 milímetro, que se estendem por centenas de metros. Isso aí geralmente são camadas formadas no fundo de lagos. Nós temos datação pelo magnetismo terrestre. Temos datação também pela dendrocronologia, que são os anéis de árvores, aminoácidos, ressonância de espinho eletrônico, datação por termoluminescência. Ou seja, tem uma quantidade muito grande dessas datações aí. Mas deixe-me tratar de uma delas apenas para terminarmos. Gostaria de tratar do carbono 14, porque esse é um dos mais mencionados. Então, o carbono 14 é um método muito interessante também o fato de que os evolucionistas estão querendo agora descartar o método de carbono 14. Vocês já vão poder ler por aí, pode procurar, que tem gente dizendo que o método de carbono 14 não é mais um método confiável, não é um método válido e blá, 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 blá. Vejamos então como ele funciona. Ele foi descoberto, ou foi praticamente desenvolvido por William Lieb, mais ou menos nos anos 1955.
Ele está baseado no carbono 14, é um dos isótopos de carbono. Então aí você tem a formação do carbono 14 a partir do nitrogênio e tem também a decomposição, ou seja, o decaimento do carbono em nitrogênio de novo. O que faz com que a gente tenha condição de calcular esse negócio é o que nós chamamos de meia-vida. Por exemplo, imagina que eu pegasse 800 gramas de carbono 14 e colocasse dentro de um recipiente. Se eu esperar 5.730 anos, lá dentro vai ficar apenas metade dessa quantidade inicial de carbono 14. O resto teria se transformado em nitrogênio. Se eu esperar mais 5.730 anos, a outra metade iria se desintegrar também, ou seja, agora eu teria apenas 200 gramas de carbono 14. Se esperar mais 5.730 anos, apenas agora eu teria 100 gramas da quantidade original de carbono 14. Okay? Então essa é a ideia, esse é o conceito que nós chamamos de meia-vida. Meia-vida de um elemento químico. Então, o que acontece? Na nossa atmosfera tem nitrogênio. Radiação do Sol penetra na atmosfera, passa pelo campo magnético da Terra, bate na molécula de nitrogênio, quebra a molécula de N2, um dos nitrogênios é bombardeado e ele se transforma no carbono 14. Agora, o carbono 14 na nossa atmosfera está flutuando por ali, vem um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio, e você agora tem a molécula de CO2. Tem essa molécula aqui. Esse CO2, ele literalmente, ele pode ser absorvido por uma planta, passando agora o carbono, fazia parte da planta por meio do processo de fotossíntese, ou o animal, ao respirar, quando ele respira pela garganta, quando ele bebe água, lá vai carbono 14 junto, vai lá para o estômago do animal. Então o animal, à medida que ele está vivo, ele tem carbono 14 entrando nele. Quando o animal morre, daí não tem mais carbono 14 entrando. Se eu souber quanto de carbono 14 tinha quando o animal morreu, e souber quanto de carbono 14 tem ainda hoje, eu teria uma ideia de quanto tempo teria se passado entre a morte do animal e hoje. Então, esse é o método de carbono 14. Os outros métodos funcionam praticamente iguais. Deixa eu dar um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, um pedaço de madeira fossilizada numa erupção vulcânica, qual seria a idade? Ou seja, quanto tempo atrás essa erupção vulcânica teria ocorrido? Então, o que eu faço? Eu pego esse pedaço de madeira, levo lá para o meu laboratório e faço um teste. Eu meço a quantidade de desintegrações de átomos de carbono 14 por grama por minuto. Okay? Por grama de carbono. Então, eu chego à conclusão, meço ali assim, deu 7 desintegrações, por exemplo. Daí eu pergunto, qual a quantidade, ou seja, qual o dado atual da desintegração de carbono? O dado atual é 15,3. Então, tá bom. Então, o que eu faço? Eu pego tudo isso aí, coloco nas equações, como vocês estão vendo, pego a minha calculadora, faço todos os cálculos direitinho, chego à conclusão de que essa erupção vulcânica teria ocorrido há 6.467 anos atrás. Ótimo. Mais ou menos 4.500 anos antes de Cristo. Alguma coisa estranha nesse cálculo? Então, deixe-me mostrar o que é estranho. Pergunta, quanto de carbono 14 tinha quando o animal morreu? Ninguém sabe. Eles usaram o dado de hoje, eles estão assumindo que durante esses 6.000 anos, praticamente, nada mudou. A quantidade de carbono 14 na nossa atmosfera continua exatamente igual. O que aconteceria se, por exemplo, a quantidade de carbono 14 fosse só de 20% a menos do que o índice de hoje? Daí, a data que nós temos, em vez de você ter essa data de 6.500 anos atrás, teria aproximadamente 4.500 anos atrás, 4.600 anos atrás. Ou seja, a diferença é de quase 2.000 anos. E à medida que você vai voltando mais no passado, a diferença fica cada vez maior. O problema é que nós não sabemos quanto daquele elemento havia quando a rocha foi formada, quando o fóssil foi formado. Como trabalhar essa questão? Bom, tem várias possibilidades. Por quê? O nosso problema é justamente de achar o valor, uma escala que seja confiável. Por exemplo, qual seria essa temperatura indicada? Temos 3 escalas. A temperatura seria de 298 graus, a outra de 77 graus e a outra de 25 graus. Digamos que nós estejamos tratando da temperatura aqui dentro. Qual das 3 representaria a temperatura aqui de dentro agora? Muito bem, a resposta, as 3. Você fala, não, mas aqui dentro não está 298 graus. Bom, depende da escala. Kelvin, Fahrenheit ou Celsius. As 3 são iguais.
É a mesma temperatura, mas são escalas diferentes que dão valores diferentes. Nosso problema, então, é como que nós poderíamos trabalhar essa questão. Primeiro, vamos analisar um fato específico. Será que as condições permaneceram constantes o tempo todo? Ou seja, as condições iniciais, a quantidade de carbono 14, quando o fóssil foi formado, seria igual a de hoje? Segundo, essa taxa de desintegração é constante? Terceira, o sistema é aberto ou fechado? Ou seja, teve contaminação ou não? Então, só para ilustração, eu vou trabalhar apenas na primeira. A segunda nós sabemos que é constante, a terceira nós sabemos que é possível haver contaminação. Mas deixe-me falar um pouquinho da primeira. Atividade vulcânica altera a quantidade de carbono 14 na atmosfera. Nós sabemos disso. Ponto final. Revolução industrial. Os índices de carbono 14 na nossa atmosfera hoje são totalmente diferentes daquilo que eles eram há 200 anos atrás. Revolução industrial mudou totalmente. Atividade atômica no nosso planeta, nesse século, já fez tudo o que tinha para fazer para estragar as proporções. Sabemos que isso mudou, mas a pior de todas não é nenhuma dessas, porque isso aí é só desse século. A pior de todas está relacionada com o campo magnético da Terra. Porque a radiação que vem do Sol, para passar e atingir a nossa atmosfera, primeiro precisa passar pelo campo magnético. Ela atravessa o campo magnético, daí atinge no caso, os nossos elementos químicos da atmosfera, no caso, nitrogênio, para ser mais específico, com carbono 14. Então, o que acontece? Se o campo magnético da Terra for muito intenso, essa radiação não vai entrar. Se ele não existir, passa direto. Um campo magnético muito intenso iria produzir pouco carbono 14. Um campo magnético muito fraco produziria mais carbono 14. Um campo magnético inexistente produziria toneladas de carbono 14. Pergunta: o campo magnético da Terra, a sua intensidade, é constante ou não? A resposta é não. O campo magnético da Terra tem uma meia-vida de aproximadamente 1.465 anos. Ou seja, ele perde metade da sua intensidade a cada 1.500 anos atrás. Se você voltar a 1.500 anos atrás, ele seria pelo menos o dobro de forte, de intenso daquilo que ele é hoje. O que isso significa? Que há 1.500 anos atrás, a quantidade de carbono 14 produzida na nossa atmosfera seria quase que a metade daquilo que a gente tem hoje. Daí a coisa começa a ficar meio interessante. Por quê? Se a quantidade de carbono 14 não é constante, então o que a gente faz com isso? Você tem que fazer algumas curvas para ajustar. Para daí você ter uma idade que seja uma idade real. O problema é que essas curvas de calibragem geralmente não são feitas. Vamos pegar um outro negócio aqui que eu acho que a gente vai resolver o problema então. As pessoas falam, mas então não tem como. Se você depende de uma curva de calibragem, falo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar tudo isso de lado. Deixa eu pegar um processo que é mais simples. Só por curiosidade. Vamos ver a quantidade de carbono 14 que existe na nossa atmosfera. Hoje, para cada 1 trilhão de átomos de carbono, 1 é carbono 14. Então, é uma parte por trilhão aproximadamente. Tá? A meia-vida do carbono 14 é muito pequena, 5.730 anos. O que isso significa? Que, dado esses valores, assumindo que a nossa atmosfera fosse constante, assumindo que o campo magnético da Terra fosse constante, que tudo isso fosse constante, qualquer coisa que tivesse mais do que 250 mil anos não teria mais nada de carbono 14 nele. Ótimo. Tem um outro negócio que é muito interessante. Quando nós medimos carbono 14, nós trabalhamos com o que nós chamamos de espectrometria de aceleração de massa. Então você mede proporções, carbono 14 e carbono 12. Os nossos espectrômetros, o melhor deles, tem uma capacidade de medir apenas 0,055 do percentual moderno de carbono de hoje. Só 0,055. Em outras palavras, se eu pegar uma rocha, está aqui a minha rocha, peguei lá a minha rocha, levo lá no meu espectrômetro, meço, essa rocha detecta, o espectrômetro detecta literalmente carbono 14. Então eu sei que tem pelo menos 0,055. Se tiver menos do que isso, o espectrômetro não vê.
Mais do que isso, o espectrômetro consegue pegar. Agora, 0,055 significa o quê? Aproximadamente 62 mil anos. Agora a coisa fica mais interessante ainda. Por quê? Porque se você olhar um espectrômetro com aceleração de massa que consiga detectar carbono 14, ele pode detectar qualquer quantidade de carbono em rochas de até 62 mil anos. Acima de 62 mil anos, o espectrômetro não vai enxergar absolutamente nada de carbono 14. Vamos fazer uma prova. Isso aí já foi feito, só vou passar os resultados agora. Pegaram rochas do período pré-cambriano, rochas que foram datadas com mais de 600 milhões de anos. Bom, rocha com mais de 600 milhões de anos não é para ter nada de carbono 14 detectável. Sem dúvida. Se a datação está correta, 600 milhões de anos, não teria nada de carbono 14 detectável. Mas tem. E ele é detectável e ele é real. E não é contaminação. Essas rochas que foram datadas como tendo 600 milhões de anos, elas não podem ter mais do que 61 mil anos, no máximo. Pegaram fósseis do período fanerozoico, que iam de mais ou menos 40 milhões de anos atrás a 350 milhões de anos atrás. Todos esses fósseis foram datados por esses métodos específicos de datação sem nenhum problema. Colocamos nos espectrômetros de aceleração de massa procurando por carbono 14. Todos os fósseis tinham carbono 14. E a quantidade de carbono 14 é tão pequena, assim, a diferença de quantidade é tão pequena, que mostra que esses fósseis, eles não morreram ao longo da história, eles morreram e devem ter morrido em um único evento da história. As pessoas falam assim, mas como é que pode? Esses fósseis foram datados como tendo de 40 milhões a 350 milhões de anos atrás. Eles não poderiam ter mais do que 63 mil anos, ultrapassando o limite máximo dos espectrômetros. As pessoas falam, não. Teve contaminação isso aí só pode ser contaminação. Não é. Diamantes que foram encontrados em rochas do período pré-cambriano. Diamante não tem contaminação. O diamante mais antigo deu 58 mil anos. Como que um diamante que tem 58 mil anos poderia estar numa rocha que foi datada há 600 milhões de anos, sendo que a teoria diz que o diamante se formou primeiro e depois a rocha? Dá para entender por quê? Porque o carbono 14 é um método que está sendo considerado agora altamente questionável. Qual a pressuposição? Nenhuma. Agora nós paramos de usar pressuposições. Se tem carbono 14 detectável, a gente sabe que a idade não pode ser mais do que isso. Se não tem carbono 14, daí a história é outra. Mas se tem carbono 14 detectável, é essa. Só para concluir então. Como que fica essa questão da coluna geológica? Fica no papel. Você fala, mas fica no papel? Ela serve para quê? Todas essas cidades são altamente questionáveis. Primeiro, pela datação. Segundo, porque a coluna geológica não aparece completa em nenhum lugar do planeta. Aonde ela aparece, mais de 50% dos períodos estão faltando. E aonde você encontra só esses 50%, de 15% a 20% apenas da superfície do planeta, vai mostrar esse negócio, essa ordem que foi mostrada aqui. Apenas 1/3 estaria desse jeito. É tudo bagunçado. Tem lugares que tem uma quantidade absurda faltando desses períodos geológicos. Só no Grand Canyon tem uma região lá que está faltando mais de 100 milhões de anos geológicos. Significa o quê? Que por 100 milhões de anos não choveu, não ventou, nada aconteceu. Agora, o pior de tudo é que, lembrem-se da ideia de um raciocínio ser lógico e não estar correto. Eu mencionei a respeito da estratigrafia. Estratigrafia seriam como que páginas assim de um livro. Vamos colocar assim de cima para baixo. Vão se formando aqui, forma uma camada, outra camada. Cada folha seria como uma camada. Essas camadas vão se formando até que de repente você tem a coluna geológica. Se isso for verdade, quanto tempo você acha que deveria ter demorado para formar todas essas camadas aqui? Milhões de anos. Vamos pegar alguns exemplos. Se eu encontrasse nessas camadas um tronco de árvore desse jeito que ultrapassa todas as camadas de uma vez só, você fala, isso é um absurdo. São os fósseis poliestratificados.
Por exemplo, no fóssil da esquerda, esse tronco de árvore atravessa mais de 10 camadas da coluna geológica, o que equivaleria a 7 milhões de anos. Você consegue imaginar uma árvore, daqui a nossa árvore bonitinha, em pé. Por alguma razão, o solo onde essa árvore se encontra se transforma numa rocha. Agora, a árvore está numa rocha. Daí a chuva caiu, o vento soprou, mais sedimentos formam aqui em volta. Agora você tem uma outra camada. Demorou mais alguns milhões de anos, ou pelo menos centenas de milhões de anos, centenas de milhares de anos. Outra camada, daí vira rocha. Outra camada vai formando, vira rocha. Outra camada vai formando, vira rocha. Outra camada vai formando, vira rocha. Espera aí, essa árvore aqui já era para ter morrido há muito tempo atrás. A menos que seja a árvore da vida, uma delas. Que está viva, ficou viva durante 7 milhões de anos. O problema é que essa formação foi rápida. Nos laboratórios, hoje nós mostramos de uma forma clara que essa formação dos sistemas de estratigrafia, eles se formam simultaneamente na horizontal e na vertical. Não é um processo cronológico, é um processo classificatório. E o exame, o teste disso, foi feito pela equipe do Dr. Leonard Brand, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Isso é um negócio muito trabalhado. Ali é só uma ilustração do que seria o equipamento dele, não que o equipamento seja esse, tá? O equipamento dele é um tanque muito grande, onde ele colocou tipos diferentes de solo. Você pega, por exemplo, as camadas da coluna geológica, pega uma rocha bem grande, que tem várias dessas camadas, esmiuça tudo aquilo lá, faz pozinho, coloca nesse tanque, mistura com água ali dentro, produz um processo de pressão, descompressão, pressão, descompressão. Depois de alguns dias, olha o que acontece. Formam-se as camadas novamente, em termos de dias. Ele fez uma experiência muito interessante. No meio dessas camadas, ele colocou animais mortos, anfíbios, mamíferos, répteis, aves, independente do tamanho, independente do peso, colocou ali dentro. Misturou com essa água, com essa lama toda que estava ali dentro, produziu de novo pressão, descompressão, pressão, descompressão. Olha que coisa fascinante. No fundo do tanque ficaram os anfíbios. Um pouco mais acima os répteis, nas camadas superiores mamíferos e aves. Por quê? É pela densidade do animal. É pela densidade. Os animais com densidade maior ficam lá no fundo, com densidade menor ficam em cima. O processo da coluna geológica não é cronológico, é classificatório. O negócio foi rápido. Aconteceu rapidamente. Essa coluna geológica deve ter se formado em mais ou menos termos de 1 a 2 anos. Você fala, você está brincando. Amanhã cedo eu vou mostrar para você. Nós temos evidências. O interessante é que quando tudo isso é mostrado, as pessoas falam assim, mas os fósseis contam a história. Qual história? De que não houve mudança radical em termos das espécies, que esses milhões e bilhões de anos são frutos apenas da imaginação, que é algo mais fantástico que tudo isso. Vida no planeta tem permanecido praticamente do mesmo jeito, pouquíssimas variações.